9 horas e 25 minutos, a gente fala de economia porque saiu há pouco o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15. O chamado IPCA 15 subiu 0,72% em julho frente a junho. Você se lembra que em junho tinha dado 0,83%. E a gente conversa agora aqui na CNN com o Renato Veloni, economista e professor de macroeconomia no IBMEC de São Paulo. Professor Renato, como vai? Bom dia, obrigado por nos atender. Tudo bem, Roberto? Bom dia. Bom dia, Larissa. Qual é a avaliação que o senhor faz, professor Renato, desse índice de 0,72% agora em julho do IPCA 15? Olha, Roberto, o índice saiu. Bom, o índice é elevado e ele saiu até um pouquinho acima das expectativas aí do mercado financeiro, né, dos principais agentes. As apostas eram em torno de 0,6, né, ou 0,65, saiu até mais alto do que isso. Então, quer dizer, a gente vê uma inflação alta e pior do que isso, em aceleração. Então, esse índice que a gente teve nesse mês, a gente não verificava desde 2004. Então, tem aí mais de 15 anos que a gente não convivia aí no mês de junho, julho, com uma inflação assim nesse patamar. E o acumulado em 12 meses também, a cada mês ficando mais elevado, que na verdade, infelizmente, para o consumidor não é uma novidade, né? A gente já vem sentindo isso a cada compra que a gente faz, né? Então aí só vem a confirmar aí a nossa percepção aí como consumidor. Pois é, fora os demais preços, né? O professor Renato, por que é que a gente está nessa fase aí, está observando sempre que tem que gastar mais quando vai ao supermercado, ao posto de gasolina, enfim, comprar o botijão de gás? Por que é que a gente está nessa É, fase que, como o senhor disse, de ficar observando aumento de preços o tempo inteiro agora, hein? Então, Roberto, na verdade, uh, o contexto é um pouco mais amplo, tá? Ele não é uma exclusividade aí brasileira, né? Não é algo tupiniquim. A gente tem a inflação como um problema, né? Bem acima da meta em quase todos os países, tá? Então, mesmo economias desenvolvidas, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, outros emergentes, tá? Então, a inflação é o problema econômico da vez. Tá? E isso acontece porque é basicamente um remédio amargo que a gente tomou na época da pandemia, né? Então, uma crise, né, no ano passado gigantesca que o remédio aí para lidar com a crise, né, os bancos centrais eles injetam muito dinheiro, né, na economia pensando em manter a roda girando. Então, se injeta muito dinheiro, isso é muito bom no período de crise, mas depois, quando a crise ela vai indo embora, ela começa a perder a sua atração, quer dizer, o mercado convive com aquele nível de dinheiro muito maior, e aí os preços se elevam. Pois é, Né? Então, é algo um pouco esperado isso. inclusive essa preocupação realmente lá nos Estados Unidos, como o senhor destacou, muito grande no que diz respeito à inflação e ao alto consumo. Agora, professor Veloni, dos grupos de produtos e serviços pesquisados, a habitação é que teve a maior contribuição aí nesse momento, né? Sim, habitação nesse momento e já vem aí de vários meses, né, pelo menos 6 meses pressionando mês a mês cada vez mais. E dentro do grupo habitação, o que pesa é o custo de energia, Pois né, é. energia elétrica. Então, no mês passado, a gente teve aí uma série de reajustes, né, em vários estados, várias concessionárias importantes. A gente teve também, semana passada ou retrasada, o anúncio aí da nova bandeira tarifária, né? Então, não só o reajuste normal das concessionárias ocorreu e ocorreu num patamar elevado, a gente ainda tem esse episódio aí das secas, né? A necessidade de ativação das termoelétricas no Brasil, que custam mais dinheiro, então a bandeira tarifária ainda coloca ali a sua pimentinha a mais. Então, de fato, não não está sendo simples não conviver com esses preços de energia elétrica. Professor, e qual que é a expectativa para o ano? Já dá para a gente prever algo? Larissa, a gente tem toda segunda-feira, né, o Banco Central divulga expectativas de mercado
e está basicamente em 6,3, né? Tá por aí o fechamento do ano. Diferente da situação que estamos agora, com 8,5 por aí. Tá, agora, só lembrando aqui a meta, né, do Banco Central, a meta do país é de fechar o ano com 3,75, né? Então já está completamente distante, já não existe mais algum agente econômico aí que aposte nesse compromisso da meta. Então a gente tem sim um problema grande aí para enfrentar, que deve ser encarado aí com prioridade pela equipe econômica. Ô, Renato, só para a gente concluir, a Larissa chamou atenção aí para essa expectativa para o final do ano. Você falou em 6 ponto alguma coisa e a meta 3,75, né? Quer dizer, a gente está até extrapolando aquele intervalo pós-meta. O que é que a autoridade econômica pode fazer para tentar mudar esse cenário à medida em que a gente tem um avanço da economia? Consequentemente, a gente vai ter talvez um consumo represado. Há um otimismo, saiu dado ontem falando do índice de confiança do consumidor, que há um otimismo para ele fazer compras, ir às ruas, aos shoppings e etc. E além disso tem a questão da energia, né? Como você chamou a atenção, está pesando já há algum tempo essa tarifa mais elevada de energia elétrica e deve continuar contribuindo. O que a autoridade pode fazer para tentar trazer essa inflação, se não para a meta, como parece quase impossível, pelo menos um pouco mais perto disso? A meta desse ano já passou, tá? O que se fizer em termos de política monetária agora, a gente vai sofrer os reflexos dela só depois de 6 meses, né? Uma decisão de política monetária agora, ela começa a ter seu efeito depois de 5, 6 meses, então a gente está falando de uma gestão aí da meta de inflação já de 2022. Agora, a gente sabe que algo precisa ser feito, e a medida mais imediata aí do Banco Central é a elevação de juros. Então, o mercado já espera aí mais uma elevação de juros de 0,75. Então, outros agentes apostam em mais um ponto percentual, o que é uma elevação assim gigante, tá, em termos de política monetária. E as apostas aí vão subindo cada vez mais em termos de juros. E a gente sabe que com os juros, quanto mais alto, mais ele vai tornando a vida das pessoas e dos empresários mais difíceis. Eu estou falando de um crédito mais caro, mais difícil. Os bancos comerciais aí tendo mais restrições aí para trabalhar e para conceder crédito. Então, mais uma vez eu falo aqui em um remédio amargo, mas é um remédio bem necessário, né? Nós brasileiros aqui, aqueles que têm um pouquinho mais de idade, sabem o quanto é desgastante conviver com uma inflação elevada. Era isso que eu ia falar, e sem contar que esse remédio amargo também a gente conhece já de um bom tempo. Renato, obrigado, viu, pela conversa aqui com o nosso ouvinte, trazendo aqui a tua visão a respeito da inflação. Um bom dia para você. Excelente, Roberto. Obrigado, hein? Bom dia. Até mais. Renato Veloni é economista, professor de macroeconomia no IBMEC São Paulo, comentando conosco o IPCA 15, apurado pelo IBGE, coletando preços de 15 de junho a 13 de julho e apontando 0,72% IPCA 15 no mês de julho, um pouco acima das expectativas, segundo o professor Renato Veloni. 9h33.